Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e vamos começando mais um vídeo semanal revelando um dos piores e mais cruel etapa da agenda global no nosso país, que se chama privatização da água. Há tempos que mais e mais propagandas vêm mostrando a importância da água em nossa vida. Celebridades de Hollywood como Angelina Jolie e Brad Pitt já afirmaram que só tomavam banho uma vez por semana. Dessa maneira eles estariam fazendo sua parte pelo mundo. De fato, a água é a maior riqueza que podemos ter. E mesmo sabendo disso, pessoas totalmente alienadas e manipuladas estão de acordo que empresas privadas passem a ser donas absolutas da nossa água. O caso mais recente está acontecendo no Rio de Janeiro com a SEDAI. Mas não pense você que é apenas a água do rio que eles querem tomar conta. Isso é a nível Brasil. Inclusive aqui em Pernambuco, em 2016, se discutiu muito a privatização da Compesa. Durante esse vídeo você vai entender tudo o que isso significa e o qual o propósito deles de quererem há tantos e tantos anos o poder absoluto sobre nossa água. Então, como o assunto é pra lá de complexo, então pegue agora mesmo, sem perda de tempo, um pedaço daquele engorda marido com uma boa xícara de chá e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Antes de nós entrarmos no assunto das privatizações da água brasileira, é preciso você entender como funciona o sistema de água no Brasil. Todas as barragens foram construídas com dinheiro público. Foram eu e você que pagamos tudo como sempre. A água é mandada por Deus, ninguém fabrica a água. Nesse caso você não paga por ela é inteiramente grátis para você. Aí vem alguém e me diz, Davi, você tá errado. Nós pagamos conta todo mês e ainda compramos água engarrafada. Aí eu digo, calma meu bom amigo, você não paga água, você paga pelo tratamento que é dado nela, para tirar bactérias e etc. Você paga para que ela chegue até você, para que você não tenha que ir com um balde carregar nas costas. Você paga pelo serviço, para que ela chegue pela sua torneira. É esse serviço que você paga, não pelos litros de água. Já no caso da água engarrafada, nós fomos enganados e induzidos a consumir essa água. Essa sim é cara e você não precisaria usar ela, pois a água da sua torneira já é limpa e tratada. Tudo que precisava por precaução era no máximo ser fervida e nada mais do que isso. Como as empresas querem lucrar a todo custo e te fazer pagar por uma coisa que na verdade você não precisa. A mídia encheu a população de mentiras das mais descabidas a fim de causar pânico e pavor na população. Infelizmente a população como sempre caiu em mais uma armadilha Illuminati. E se alguém ainda acha que eu tô mentindo, pergunte a seus pais e os pais deles, os seus avós, se eles eram doentes ou viviam com a barriga inchada ou conhece alguém que morreu por beber água da natureza. Tudo que eles faziam era simplesmente ferver a água. Dessa maneira eles tinham água limpa e pura que fazia muito bem à saúde, muito mais do que essa porcaria que nós bebemos hoje. A sua água hoje está cheia de cloro. Se você colocar a cabeça dentro da sua caixa de água quando ela estiver chegando da rua, você nem vai aguentar ficar muito tempo, por sentir aquele cheiro forte dentro das suas narinas. E infelizmente eu tenho que dizer, não é sendo negativo, mas a tendência é que essa água que você recebe através da sua torneira, ela vai ser cada vez pior, porque eles sabem que você não bebe mais essa água. Você compra água engarrafada, já faz parte da sua cultura de agora por diante. Portanto, eles não precisam mais cuidar da água como faziam antes. Já foi comprovado cientificamente falando que um ser humano pode viver até um mês sem comer, mas sem água, ele não passa mais de 4 dias em um país quente como o Brasil. Isso, claro, também depende muito das atividades físicas que você vai realizar. O seu corpo engrossa o sangue e sua pressão começa a subir. Você vai desidratando e acaba morrendo. Sabemos que sem água não há a mínima possibilidade de vida, e a previsão é que com o aumento da população e a destruição do meio ambiente, ela vai se tornando cada vez mais escassa e muito cara nos próximos anos, chegando a valer mais do que o ouro. Os senhores do mundo sabem muito bem disso, e o Brasil é hoje a maior reserva de água natural do mundo. Dessa maneira eles estão de olho na nossa água há muito e muito tempo. Eles estão querendo adquiri-la através de suas empresas e estão literalmente forçando os estados a venderem. E como se obriga um estado a fazer o que ele não quer? Eu falei diversas vezes que a PEC 55 era a PEC da morte, justamente porque o problema nunca foi o gasto com o povo. Os problemas são dois, e o primeiro é a corrupção. Se limitou gastos, mas continua se passando dinheiro nas mãos dos mesmos bandidos que o roubam. E isso que o povo não entende. Imagine que você esteja mandando para sua esposa e seu filho R$1.000 todo mês através de um amigo, mas só está chegando na mão deles R$600 porque seu amigo está desviando o dinheiro. Você sabe disso e ao invés de dar um pontapé na bunda desse safado, prefere simplesmente mandar menos dinheiro e agora manda R$700. E o que você acha que o seu amigo ladrão vai fazer? Ele vai roubar menos? Será que bandido tem consciência?
Se você confia em ladrão, então você vai continuar fazendo isso. Mas na prática o que vai acontecer é que ele vai continuar roubando os mesmos R$ 400 de antes. Para ele nada vai mudar. Vai mudar para sua família, que agora vai ter que se virar com o que sobra. Nesse exemplo, apenas R$ 300 de agora por diante. Então se antes já estava ruim com R$ 600, imagine agora com apenas 300. E é exatamente isso que o governo fez. Basta ver quem faz parte desse governo, que é a mesma coisa do PT, só mudou o lado da mesma moeda. O segundo motivo é os senhores do mundo, esse é o mais terrível. Eles forçam os países a venderem tudo o que eles querem através dos juros abusivos que eles cobram da dívida externa. Dessa maneira o Brasil se vê cada vez mais e mais forçado a vender todas as suas riquezas. Eu sei que quando se fala em privatização, muita gente apoia e cita os Estados Unidos como exemplo de que se pode dar certo. Mas entenda bem, meu amigo, quebrar países de terceiro mundo é um dos planos da elite maldita. Eu venho falando incansavelmente em vídeos, eles financiam a campanha de políticos escrotos, eles fizeram isso através de muitos e muitos anos. E foram criando leis que permitiram a roubalheira e a impunidade. Do mesmo jeito que se faz com o enforca-gato, que é aquela presilha que se engancha no pescoço do gato, e quanto mais ele se debate e tenta tirar, mais o enforca-gato aperta. Desse mesmo modo está sendo feito conosco. O governo rouba ele mesmo. As estatais como os Correios, mesmo sem concorrência, oferecem serviços ruins e caros, e mesmo assim vivem à beira da falência. O povo se irrita e começa a pedir a privatização com o mesmo pensamento de Tiririca. Bote no Tiririca, pior do que tá não fica. Da mesma forma o grito, privatização já. O povo se esquece da regra básica de qualquer patrão. Se um negócio está sendo mal administrado, você não se desfaz do negócio, você troca o administrador. É uma atitude simples e que faz qualquer negócio ir para frente. Mas as pessoas tão sobrecarregadas já não entendem mais isso. E querem empresas multimilionárias que não se importam nem um pouco com elas. Eles vão arrancar ainda mais o nosso dinheiro e mandar para fora, para o estrangeiro. Para você dominar um país, não precisa você ser dono dele, de cada terreno dentro desse país. Basta você ser dono das suas riquezas. Automaticamente esse país vai ficar na sua mão. O país vai ficando cada vez mais pobre e menos independente, cada vez mais endividado. As privatizações deram certo nos Estados Unidos, porque a lei lá funciona. E todos os donos de empresa gastam a grana que eles ganham por lá mesmo. Veja, por exemplo, um exemplo disso. Um brasileiro, quando ganha dinheiro, geralmente a primeira coisa que ele faz é viajar. Ele torra toda a sua grana extra fora do país. Os nossos artistas são a prova disso. Veja Silvio Santos, Xuxa, entre outras dezenas de artistas. Nenhum mora de fato no Brasil, eles vêm apenas gravar seus programas. A residência desse pessoal, onde a família dele mora, onde os seus filhos estudam, é nos Estados Unidos. Ou seja, eles transferem milhões daqui do Brasil para o estrangeiro, comprando propriedade, pagando as despesas das suas famílias e deles mesmos. É dessa maneira que eles ajudam a empobrecer mais e mais o nosso país, e nosso povo tão sofrido continua a idolatrar esse tipo de pessoa, infelizmente. E pior, se um dia tiverem a chance, vão fazer a mesma coisa, inspirados justamente em seus ídolos. No caso da privatização da água, quando isso acontecer, você não vai mais pagar apenas o serviço como é hoje. Você vai pagar por litros de água que consumir. Os motivos para que você aceite isso já vem sendo implantado em sua mente há muitos e muitos anos. Dizendo que você gasta água demais, que você polui água demais. Você não está cuidando da sua água como devia. E por isso elas devem ser passadas para as empresas, as mesmas que promovem destruição e poluição da natureza em massa. Um exemplo que não tem muito a ver, mas se você prestar atenção, mostra bem o fato. Imagine um cara que coloca a mão na bunda e ficasse querendo que você cheirasse, ok? Você quisesse matar o cara por causa disso. Em contrapartida, tem outro cagando e jogando a bosta na sua casa, na sua cama, no seu carro. E esse você não liga e ainda ri do que ele está fazendo. Qual é a semelhança dos dois exemplos? A semelhança, meu amigo, é que as pessoas estão se preocupando com a mixaria de água que é gasta pela população. Enquanto as empresas, essas é que estão realmente destruindo a água e o meio ambiente. Você não pode comparar o que 10, 100 famílias gastam com o que uma fábrica de tecido faz, por exemplo. É dessa maneira que nós estamos caminhando em nosso país. A privatização da SEDAI do Rio de Janeiro, ambientalistas sérios já confirmam o que eu estou dizendo e já profetizam que a venda do sistema de água e tratamento de esgoto vai aumentar drasticamente as diferenças sociais. O engenheiro Flávio Guedes, que trabalha na empresa há 43 anos, disse a seguinte frase: "Quando você privatiza o saneamento, privatiza a vida. A água não é negócio." Isso é a opinião de um profissional que vive lá dentro. Veja que não sou eu. A fonte para você conferir vai estar aí na descrição do vídeo. Vale a pena você ver. O governo do Rio de Janeiro já gastou seu limite que tinha para gastar. E agora o governo federal não pode mais lhe passar dinheiro. Agora existe o teto. E é nessa hora que você tem que dar uma risada na cara daquelas pessoas que te chamam de louco, que não acreditam na existência dos senhores do mundo. Aqueles famosos bobos alegres. Essas mesmas pessoas que diziam que a Copa do Mundo e as Olimpíadas iam trazer dinheiro para o Brasil de montão. Veja só a ironia e a prova que esses eventos não serviram para nada mais do que arrancar ainda mais grana do nosso bolso para os cofres dos senhores do mundo. Já que o dinheiro não fica para o Brasil, foi todo para a FIFA, que pertence a eles.
É o dinheiro saindo do Brasil e indo para fora. Veja bem o que eu estou dizendo. Quando você comprou um ingresso, quando a TV pagou para poder transmitir a imagem para você assistir na sua casa, você literalmente empobreceu seu país e passou para os senhores do mundo o dinheiro. A situação do Rio de Janeiro prova o que eu estou dizendo. Como assim, caramba? Veja bem, como pode um estado que foi sede das Olimpíadas estar tão quebrado dessa maneira, se ainda há pouco foi sede de um grande evento que ia trazer bilhões e bilhões, segundo a própria imprensa? E é nessa hora que eu fico me perguntando, por que ninguém da imprensa, ou ligado a ela pelo menos, está metendo a boca no trombone e fazendo a pergunta: onde está o lucro das Olimpíadas? Cadê os bilhões que viriam para os cofres públicos? Mentira tem perna curta, meu amigo. Por mais que você minta, um dia a verdade aparece. Nem Copa do Mundo, nem Olimpíada, nem nada internacional que vem para o Brasil traz qualquer benefício para o povo. Na verdade é ao contrário, eles sugam o pouco que nós temos. Essa é que é a grande verdade, que não falam para você. O Rio de Janeiro está sendo hoje obrigado e chantageado a vender. Eu nunca vou concordar com a privatização, mas encarando você radicalmente contra, sim, só tinha um jeito de eu concordar com a privatização. Se essas estatais são construídas com o dinheiro do povo, deveria ser calculado quanto o povo gastou desde que ela foi fundada. E a empresa deveria depositar na conta de cada brasileiro a quantia que todos pagaram desde a sua criação. Se fosse dessa maneira, aí sim eu poderia ser a favor de uma privatização. Mas enquanto o dinheiro for pago para o governo, que só vai simplesmente roubar esse dinheiro e vender por uma mixaria insignificante, comparado ao que já foi gasto, e é o lucro anual da própria empresa. A grande verdade é que o que está sendo discutido aqui é uma nova maneira de encarecer ainda mais o serviço, cobrando agora, além da prestação de serviço, cobrar o litro da água, assim como é com a gasolina. Eu vou ser 100% contra qualquer tipo de privatização. O estado do Rio de Janeiro, segundo eles, ultrapassou os seus ganhos e como agora tem teto de gasto, o Rio deve aceitar privatizar sua água, e assim poderá deixar de pagar uma dívida de 23 bilhões ao longo de 3 anos. Se o Rio aceitar, você pode ter certeza que depois desses 3 anos, o Rio vai estar mais pobre, muito mais cheio de dívidas. E é nessa hora que eu me pergunto, o que vai ser privatizado primeiro da próxima vez? As favelas ou o Cristo Redentor? É incrível como coisas tão óbvias não são percebidas pela massa. O maior problema do Brasil e do mundo não é os gastos internos, nem mesmo a corrupção desenfreada. O real problema de todos os países é o juro da dívida externa que todas as nações vêm pagando. Dinheiro de todas as nações se concentrando em 13 famílias multibilionárias. As famílias Illuminatis. Elas são donas do mundo. O Brasil é um país autossuficiente, e o que isso quer dizer? Nós podemos fechar nossas portas agora, porque tudo que precisamos está aqui mesmo, nós fabricamos, nós podemos caminhar com nossas próprias pernas. E se isso é um fato inegável, por que é que continuamos pagando uma dívida que representa 51% da nossa renda todo mês? E isso só aumenta, já faz anos que nós não podemos mais pagar o juro da dívida externa. E assim nós pagamos o juro do juro da dívida. Um verdadeiro buraco sem fim. Um saco sem fundo. E por que é que não tem ninguém com um culhão para chegar na mesa de negociação e dizer: não dá mais. Não dá mais. E não se venha falar em calote. Não, peraí. Antes que se fale em calote... Eu não falei em calote. Antes que se fale. Antes. Permita-me. Que a conversa é essa, não é calote. Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, uai... Ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. Então, é impossível continuar. Vamos pagar de maneira securitizada. Nós não temos agora para pagar. Estão matando o nosso povo de fome. Securitizada. 30 anos no mínimo. E não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Ninguém faz isso porque existe dentro de cada país verdadeiros representantes Illuminatis. Pessoas do nosso próprio sangue brasileiro, que são inimigos da nação e se preocupam unicamente com seu próprio bem-estar. O que Enéas disse aí na cara do sistema Illuminati, que é a mídia, principalmente a Rede Globo, foi a solução definitiva para todos os problemas não só do Brasil, mas do mundo inteiro. O mundo está endividado pelo pagamento abusivo dos juros da dívida externa. Engraçado que se você, cidadão, emprestar dinheiro a juro, vão te chamar de agiota e você vai parar na cadeia. Mas os senhores do mundo, as 13 famílias Illuminati, que são donas de todos os bancos, essas emprestam o dinheiro e cobram os juros que eles querem. E os países pagam. Não precisava de PEC, não precisava reduzir gastos. Não precisava nem parar a corrupção. Nossa riqueza é tanto que daria para esses bandidos continuar roubando e nós vivermos bem. Mas o rombo que os senhores do mundo fazem com essa dívida externa, essa daí ninguém aguenta. O mundo tá quebrando, o dinheiro tá todo indo parar na mão deles.
Era só fazer o que Enéas disse, acabar com essa safadeza dos senhores do mundo. Não pagamos mais porra nenhuma. E o que vocês quiserem nós queremos em dobro. Afinal, vocês não passam de meia dúzia de cães gulosos, manipuladores, que temem o despertar da massa. Porque é essa quando acordar. E um dia isso vai acontecer, eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Vocês serão esmagados como os vermes insignificantes que são. Para complementar essa conspiração que estou dizendo para vocês, ainda ano passado, 18 estados brasileiros, entre eles Pernambuco, manifestaram ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o interesse na concessão de serviços de água e esgoto à iniciativa privada. Eles formalizaram a decisão de aderir ao Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, do governo federal. E isso só confirma tudo o que foi dito neste vídeo. Eu peço agora que você comece a raciocinar em cima de tudo que foi dito aqui. Pense como se você quisesse ser o dono do país. Qual seria a melhor forma de atingir esse objetivo? Sendo dono de todas as fontes de renda, os países não terão outra opção a não ser se endividarem mais ainda com você. Você assim seria dono deles e assim poderia finalmente implantar sua nova ordem mundial. Já você é o dono, você faz o que quiser. Eu espero com o meu vídeo ter feito minha parte. É impossível ser mais claro do que isso. A decisão de continuar preso na Matrix ou sair dela é unicamente sua. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. E melhor ainda, espero que você tenha compreendido as informações aqui ditas. Eu peço que por favor você compartilhe esse vídeo e ajude para que mais e mais pessoas possam ter a chance de conhecer os fatos que são omitidos e manipulados delas. Você, meu amigo, é o mais importante guerreiro nessa luta. Graças a você nós chegamos até aqui. Muitos me perguntam aí nos comentários o que devemos fazer para combater os senhores do mundo, qual é a solução para evitar tudo isso. A resposta está diante de você o tempo todo. Eu vou te fazer uma pergunta, por que o futebol é tão amado pelas pessoas? Um dos motivos é porque todos falam sobre isso, porque todos discutem sobre isso. E isso acaba despertando mais pessoas para aquele assunto. Da mesma maneira, você precisa divulgar mais esse assunto, perder a vergonha, fazer mais pessoas perceberem essa verdade que está omitida delas. Se mesmo depois que você mostrar todos os fatos, a pessoa ainda quer continuar alienada, se ela quer continuar na mentira, então você já tem feito sua parte. O problema é dela. Afinal, todos têm o direito de serem tão idiotas quanto quiserem. Mas você pode ter certeza, meu amigo, eu digo por experiência própria. Graças ao nosso bom Deus, as pessoas vêm despertando cada dia mais e mais. As pessoas estão literalmente acordando. E isso sim, eu acredito e tenho fé nisso, por isso continuo fazendo os vídeos. Se as pessoas realmente acordarem, se nós conseguimos essa façanha, nós podemos sim acabar com os planos dos senhores do mundo. Eu não gosto muito quando os meus irmãos evangélicos caem na acomodação. Quando dizem aquela famosa frase, tem que acontecer, já está escrito, não adianta fazer nada. Eu discordo plenamente desse pensamento e para mim isso é não saber interpretar as escrituras como se deve fazer. Eu penso dessa maneira analisando o próprio Deus. Ele não deixou um dia específico para o fim do mundo, e ele poderia ter feito isso na sua infinita sabedoria. Mas por que ele não fez? Justamente porque é papel de cada geração adiar isso para uma próxima. Então foi por esse motivo que Deus não deixou o dia certo. Ele poderia ter dito, é 2017 o fim do mundo, mas ele não disse. Porque cabe a nós, que estamos vivendo nesse ano de 2017, adiar, lutar e combater os senhores do mundo. Isso fica um pouco mais claro se você ler aquela parte de Cristo, quando ele foi traído por Judas. Que Cristo tinha que ser sacrificado pelos nossos pecados, era certo, mas Deus não obrigou Judas a traí-lo. Foi uma opção dele. As coisas poderiam ter acontecido diferente, inclusive o próprio Jesus disse, é preciso que todas essas coisas venham a acontecer ao Filho do Homem. Mas ai daquele por quem elas vêm. E é justamente isso, meu amigo. Não caia na acomodação. Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Se você vai usar para o mal, é uma opção sua. Não adianta dizer que é culpa de Deus. Deus não mandou suas leis através dos profetas, nem pelo seu Filho Jesus, por pura vaidade. Esses mandamentos sempre foram para a nossa própria segurança. Deus fez tudo pensando em nós e não nele. Afinal, Deus não precisa de você nem de mim. Ele é onipotente. Tudo que ele fez por nós, tudo que ele nos ensinou, foi para nossa autopreservação. Pensando dessa maneira, eu vou fazendo a minha parte e acredito que juntos poderemos fazer a diferença, juntando nossas forças. É faca no zoiudo. Então que o Senhor Jesus Cristo acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Estaremos aqui, se o Criador permitir, no mesmo horário. Um abraço a todos e sempre encarando o sobrenatural.